Alô, amigos da Sofis, da TV A Sofis, do Caiu na Rede. Aqui é o Guilherme Nascimento e eu estou hoje aqui conversando um pouquinho com vocês sobre gols olímpicos. Gol olímpico, todo mundo, né? Grande parte do pessoal sabe o que que é. Aquele gol difícil de fazer, o cara bate, chuta direto do escanteio e manda direto para dentro do gol. Uma jogada de muita força, de muita técnica, muita habilidade. E o gol olímpico ele surge numa ironia do destino. Teve um amistoso lá quase 100 anos atrás entre Argentina e Uruguai. A Argentina ganha por 2-1 dos uruguaios. Os uruguaios que eram os campeões olímpicos da época, né? Tinha sido campeão olímpico em 1924 lá em Paris. E nesse jogo a Argentina ganha por 2-1 com um gol dessa forma, batendo o escanteio, né, direto para dentro do gol. É a primeira vez que isso é registrado na história, um gol dessa forma. E para marcar essa data, né, essa efeméride, os argentinos batizaram como gol olímpico, né, na forma característica dos argentinos em, em provocar o adversário, né, no caso os uruguaios. No Santos, o Santos também teve gol olímpico ao longo da sua história, né? E o primeiro gol olímpico que a gente tem registro a favor do Santos aconteceu em 1938 com o ponta esquerda Rui. O ponta esquerda Rui, ele num amistoso em novembro de 38 contra o Corinthians, aqui na Vila Belmiro, o Santos, o Rui bateu um escanteio, foi direto pro gol. E era o segundo gol do Santos. O Santos estava ganhando 2-1, mas depois desse gol olímpico, o time do Corinthians reagiu e acabou ganhando 3-2, estragando um pouco esse momento histórico do Santos de marcar o primeiro gol olímpico, ao que se tem registro, pelo menos, do Santos Futebol Clube. Depois disso, o Santos leva muito tempo sem marcar um gol olímpico. Mas e quem aparece para marcar um gol olímpico é um dos maiores nomes da história do Santos, que é o ponta esquerda Pepe. E o Pepe, além de marcar o gol olímpico, ele não se contenta em marcar um gol olímpico. Ele acaba marcando 3 gols olímpicos pelo Santos Futebol Clube ao longo do tempo. Ele faz um primeiro gol em 1964, um segundo gol em 1966 e um terceiro gol em 1968. O primeiro gol olímpico do Pepe é naquele jogo histórico que o Santos ganhou de 11-0 do Botafogo, de Ribeirão Preto, né, na Vila Belmiro, o jogo que o Pelé fez 8 gols. Né? E veja só, o Pepe faz um gol olímpico no dia que o Pelé faz 8 gols. Então, né, pouca gente lembra que é um gol olímpico do Pepe nesse jogo, mas todo mundo lembra, todo mundo sabe, muita gente sabe que é o jogo que o Pelé fez 8 gols. Então, até para o Pepe poder, marcar melhor os seus gols olímpicos, ele faz mais 2 depois desse. O outro gol olímpico é no outro dia mágico. É no dia 9 de janeiro de 1966, na primeira ida do Santos para a África, onde o Santos ganha de 7-1 lá na Costa do Marfim. E esse jogo é histórico, além de ter sido o primeiro jogo do Santos na África, é o último jogo onde o quinteto mágico joga junto. Né? O quinteto de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Então o Pepe, numa dessas obras do destino, acaba homenageando essa última partida dos 5 grandes mágicos do ataque santista, fazendo um gol olímpico. E o último gol olímpico do Pepe é em 1968, no amistoso nos Estados Unidos contra o Napoli, né, onde o Santos também vence de goleada o time argentino do time italiano do Napoli. Né? O outro gol seguinte olímpico que o Santos tem, que nós temos aqui em registro, não é feito por um ponteiro, né? Que normalmente são os ponteiros que batem os escanteios, né? Pelo menos na época era assim. Quem faz o gol olímpico é o Pelé. Pelé que já fez gol olímpico, que já fez gol de pênalti, de falta, de bicicleta, de cabeça, com o pé direito, com o pé esquerdo, de carrinho, de peixinho. Pelé fez um gol olímpico no dia 19 de junho de 1973, num amistoso onde o Santos ganha de 4-0 do Baltimore Bays nos Estados Unidos. Né? Essa vitória de 4-0 no Baltimore Bays é um grande jogo do Pelé, uma grande exibição do Pelé,
onde ele faz um gol de olímpico, ele faz um gol de pênalti e ainda no final do jogo ele ainda vai jogar no gol, substituindo o arqueiro Cláudio. Né? Uma grande exibição do Pelé nesse dia, que é coroada, que é marcada por esse gol olímpico. Depois disso, vem aí gols olímpicos de outros grandes craques também. João Paulo, Papinha da Vila, fez um gol olímpico no dia 24 de agosto de 1980, na vitória do Santos por 3-1 sobre o Taubaté. Zé Sérgio, que também disputou a Copa do Mundo e jogou no Santos, foi campeão paulista, marcou um gol olímpico no dia 2 de junho de 1985, numa vitória do Santos sobre a seleção do Japão. Sim, seleção do Japão. O Zé Sérgio marcou um gol olímpico numa vitória de 4-1 pela Copa Quirim daquele ano. Copa Quirim que o Santos ganhou. Né? Outro gol olímpico acontece com o Jorginho Putinati, né? Que pouca gente lembra que o Jorginho Putinati jogou no Santos. Né? Jorginho que jogou no Marília, jogou no Palmeiras, né? Teve grande fase no Palmeiras, jogou no Santos também. Ele fez um gol olímpico na vitória do Santos sobre o Internacional de Porto Alegre no dia 5 de novembro de 1989. Eduardo Marques é outro que faz um gol olímpico contra o Flamengo, numa vitória, numa goleada do Santos sobre o Flamengo por 4-1 na Vila Belmiro, no dia 20 de setembro de 1998. Quem também faz um gol olímpico é o Robert, né, um grande craque, né, um grande, extremamente habilidoso, e fez um gol olímpico no dia 16 de novembro de 2000, uma derrota, né, do Santos contra o Guarani. O Guarani ganhou 3-2, o Guarani está ganhando 3-1, o Robert fez um gol, né, diminuindo um pouco o amargor da derrota, né, com o gol olímpico, né, dá uma sensação menos ruim. Mas em 2004, 4 anos depois, o Elano, no dia 7 de março, faz um gol olímpico contra o mesmo Guarani, numa vitória do Santos por 3-0 sobre o time campineiro. E aqui na minha lista, aqui para encerrar, eu tenho um gol olímpico também do Marquinhos, no dia 28 de março de 2010, na vitória do Santos, na goleada do Santos sobre o Monte Azul por 5-0 no Campeonato Paulista daquele ano. Então é isso, esses são os gols olímpicos aí que a gente tem do Santos, esperando que em breve tenhamos mais gols olímpicos do Alvinegro. É isso, um abraço.